Beleza, pessoal. Na última aula eu fiz a correção das atividades das semanas 1, 2, 3 e 4 do PET do governo, tá bom? Aquele primeiro PET que vocês estavam fazendo. Eu postei essa aula no meu canal do YouTube. Eu vou estar mandando no chat aí para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada lá, tá? Todas as aulas que eu for dando aqui no Google Meet eu vou estar gravando e postando no canal, tá bom? Vamos voltar aqui. Beleza. Galerinha, então nessa aula a gente vai estar trabalhando o segundo tema, né? Ô Lucas. Entrou o Lucas. Oi, bom dia. Bom dia. Lucas Henry da Silva. Lucas Henry Silva Guimarães? Sim, Tá bom, coloquei presença aqui pra você. E voltar aqui. Pessoal, semana passada a gente iniciou o PET complementar, né? E na aula dessa semana eu vou estar trabalhando aqui com vocês a correção, né, e os conteúdos que foram abordados na semana passada. E a gente vai começar aqui com a América Indígena, ok? Primeiro, quando a gente fala de América Indígena, a gente tem que pensar por que a gente se refere aos nativos americanos com o termo índio, né? O que acontece? Quando os espanhóis, né, os portugueses chegaram aqui na América, eles pensavam que tinham chegado nas Índias. Porque o que acontecia? O objetivo deles era chegar até as Índias, era resgatar o comércio com as Índias, que tinha sido bloqueado após a queda do Império Bizantino, né, pelos turcos. Os turcos bloquearam o caminho que eles usavam para poder chegar até as Índias e o comércio de especiarias estava bloqueado. Então eles estavam buscando uma nova forma de chegar até as Índias. E uma das ideias era contornar o globo até chegar do outro lado, né, até chegar às Índias. Só que eles não contavam que no meio do caminho ia até a América, ok? E como eles pensavam que tinha chegado nas Índias, se referiam aos nativos como índios, ok? Outro ponto também que vale a pena a gente ressaltar é como que ocorreu o povoamento da América, né? Existem duas teorias, a do Estreito de Bering ou a teoria das embarcações. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente sabe que a espécie humana surgiu na África, né? Da África ela foi povoando a Europa, foi povoando aqui, ó, a região do leste europeu, do Oriente, né? Descendo aqui para a Oceania. E aí existem essas duas teorias, né? De como que ele chegou até a América, que até então era um continente semi-isolado. Na Era do Gelo, sabe-se que o Estreito de Bering estava congelado, o que permitia uma passagem mais larga, né, por um grande fluxo migratório de humanos. E existe a segunda teoria, que é a teoria das embarcações, que acredita-se que eles desceram aqui pela Índia, né, chegaram na Oceania, e em pequenas embarcações parando de ilha em ilha, eles conseguiram chegar aqui na América do Sul. A teoria das embarcações, ela acredita que o ser humano povoou a América primeiro pela América do Sul. E a teoria do Estreito de Bering acredita que o ser humano povoou a América primeiro pela América do Norte. Tá bom? Acaba que esse debate de como que ocorreu o povoamento da América, se torna também um debate político. Porque como uma nação quer ser maior que a outra, né, esse combate, esse conflito entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, acaba polarizando aqui também essa questão do povoamento da América. Pessoal, se caso vocês não entenderem alguma coisa, vocês falam aí, tá? Que eu vou passando aqui. Galerinha, a gente vai falar um pouco aqui, ó, sobre os povos que foram dominados, né, que foram colonizados pelos espanhóis. São os incas, os astecas e os maias. As civilizações incas, asteca e maia foram as mais desenvolvidas das Américas, do ponto de vista material. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que em toda a cultura, né, ameríndia que eu falo são os dos nativos americanos,
Essas são as culturas que mais desenvolveram cultura material. Seria o quê? Seriam cidades, seria uma organização social, né? Seria na, na, na- tudo quanto é vestígio que a gente pode colocar como material, né? Eles estariam mais avançados. Também são chamados de pré-colombianas, pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo na América em 1492. Ou seja, já existiam, né, essas comunidades, elas não se desenvolveram depois que os espanhóis chegaram. Pelo contrário, né, elas foram entrando em declínio após a chegada dos espanhóis. E habitaram em territórios diferentes e, portanto, nunca conviveram. Sua herança é visível até hoje nos países da América Central e na América do Sul. Ok? Avançando aqui. A gente vai começar pela civilização Inca. Ok? A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, a Colômbia. Só um minuto, gente. Oi, Aline. Bom dia. Bom dia. Aline Nicole de Lima Zeferino? Isso. Beleza, coloquei presença aqui para você. E vamos continuar. Ok, a civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Então, pessoal, toda essa região aqui, onde se localiza a Cordilheira dos Andes, né, vai ser o território onde vai se formar o Império Inca, tá bom? Havia um estado unificado aqui, por isso a gente chama de império, tá bom? Que dominava toda essa região. Sua capital era Cusco. Cusco aqui eu até marquei em vermelho aqui para ficar mais claro para vocês verem, tá bom? Calcula-se que o Império Inca tenha reunido 8 milhões de pessoas e durado aproximadamente de 1450 a 1519. Ou seja, foi um império curto, né? Um império que durou basicamente aqui no seu auge 69 anos, mas mesmo assim ele conseguiu uma larga extensão, né, territorial e uma grande importância aonde ocorreu a ocupação desse império. Avançando, a sociedade Inca. A sociedade Inca era fortemente hierarquizada e dividida entre o Sapa Inca e seus parentes, a nobreza, dirigentes e militares, os camponeses e os escravizados. O Inca, palavra que significa chefe, era considerado filho do deus Sol e por isso era venerado como uma divindade. Sob sua autoridade estavam centenas de tribos que deviam lhe servir através do pagamento obrigatório, do pagamento de tributos e do serviço militar. Então, pessoal, o que a gente vê? A gente vê aqui que na sociedade Inca havia uma divisão muito clara entre as classes sociais, né? No topo existia o imperador Inca, abaixo existiam os sacerdotes, abaixo existiam os chefes militares. Essas três classes aqui, ó, eram as classes que eram consideradas a nobreza, a classe mais alta, ok? Após deles vinham os artesãos, os soldados, os contabilistas, né, que iam fazer o controle aqui da economia, os projetistas, que iam ser os engenheiros, né, das obras arquitetônicas, os funcionários públicos, em grande parte deles cobradores de impostos, tá bom? E por baixo aqui os camponeses e os escravizados, né? A escravidão no Império Inca se dava através da captura, né, de prisioneiros de guerra. Só um minuto, gente, que eu escutei aqui um... Pra lá. Hit 05. Olá. Quem é Hit 055? 0505. É eu, Richard. Richard, você tem que entrar com o seu e-mail institucional, tá bom? Não pode ficar entrando com Tá esses bom. e-mails não, porque a gente não fica sabendo quem é. Richard Max de Paiva, né? É. Beleza. Caramba, Richard. A última vez que a gente se viu, vocês estavam no 9º ano, né, cara? Que loucura. Aham. Pois é, mas vamos aí. Vamos firme.
Se Deus quiser, no terceiro ano a gente está junto. Ok, pessoal? Então havia essa divisão muito clara aqui, ó, entre as classes sociais do Império Inca. Outro ponto que é importante se destacar aqui no Império Inca é que ele era uma teocracia, ou seja, o governante ele era considerado um deus, né? Aqui está falando o governante, né? O chefe era considerado filho do deus Sol, ok? E os povos dominados eram obrigados a pagar impostos ao imperador, né? Avançando aqui sobre a sociedade Inca. A principal etnia comandada pelo chefe Inca era a Quichua, que habitava uma vasta região à altura dos Alpes da América do Sul, concentrando-se principalmente nos atuais Peru e Equador. Pessoal, essa etnia Quichua, a gente ainda tem descendentes dela até hoje, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem aqui, ó, de alguns, né, desses descendentes atuais dos Quichua com seus trajes originais. Eles preservam muito da cultura deles através dos trajes, né, através dos costumes, do idioma, ok? Machu Picchu, elevada a 2.430 metros acima do nível do mar, é altíssimo, gente, Machu Picchu, tá bom? Dizem que para chegar ali, ó, você vai sentindo o ar ficando rarefeito, né, uma dificuldade maior para respirar. Imagina você construir uma cidade a uma altura, né, a uma altura dessas. Então vamos lá, Machu Picchu tornou-se muito conhecida em virtude de sua localização e de suas construções arquitetônicas. Aqui a gente tem uma imagem de Machu Picchu, ok? Avançando aqui, ó, a civilização asteca. Pessoal, aqui a gente também tem uma representação no mapa da civilização asteca, né? Ela fica aqui, ó, na região da América Central, enquanto os incas ficavam aqui na região da Cordilheira dos Andes. Os astecas ficam na América Central. Vocês estão conseguindo ver minha setinha aí? Sim. Beleza. A setinha ela vai indicar aqui, né? Então vamos lá, civilização asteca. A civilização asteca se estendeu pelo território que vai atualmente do centro do México até a Guatemala. Desenvolveu-se no período de 1325 e 1519, ou seja, foi um império que teve a duração de 194 anos. E sua população contava com 15 milhões de pessoas no século XVI, ou seja, no século em que chegaram os espanhóis, né, e dominaram seus territórios. A capital era Tenochtitlán, tá bom? A gente tem aqui uma representação aqui no mapa, em vermelhinho, da cidade Tenochtitlán, que era a capital. Avançando, sociedade asteca. O imperador asteca não era considerado um deus, mas era um alto sacerdote e um líder militar. Então não era uma sociedade teocrática, tá bom? O líder não era considerado um deus, apesar de que o líder era considerado o principal sacerdote, né, um sumo sacerdote aqui na sociedade asteca. O imperador governava seu vasto domínio, auxiliado pelo exército e pelos sacerdotes, que eram considerados a classe nobre asteca. As tribos sob seu poder eram vigiadas, e quem se rebelasse era punido pelo exército do imperador. Ok, pessoal? Então a gente vê o que? Os astecas, eles garantiam o seu domínio, né, expandindo seu território sobre os territórios de outros povos, né, de outros nativos americanos, dominando eles, cobrando impostos deles, né, e impondo a eles a lei do Império Azteca. Quem se rebelasse acabava sendo punido pelo exército. Aqui a gente tem uma pirâmide social. O interessante dessas pirâmides sociais é que elas têm essa representação que as classes que estão por cima, elas vão ser as classes que vão deter a maior parte do poder. Mas elas também, por outro lado, elas são as classes que têm a menor porcentagem populacional dentro da sociedade. Tá bom? A gente vai ter aqui por cima o imperador, né, e a sua família. Abaixo a gente vai ter os sacerdotes e os chefes militares, que são considerados a nobreza do Império Azteca. Logo a gente vai ter os comerciantes e os artesãos.
E abaixo a gente vai ter os camponeses, que também eram guerreiros, né? Os camponeses eles também eram convocados para serem soldados. E os escravos. A escravidão no Império Azteca também se dava pelo domínio de povos conquistados. Avançando aqui, a história dos astecas. Os astecas eles descendem de vários povos antigos, principalmente os toltecas. Segundo a lenda, o deus Huitzilopochtli ordenou-lhes que se estabelecessem na terra onde encontrassem o determinado sinal, uma águia devorando uma serpente. Depois de viajarem 200 anos, os astecas encontraram esse sinal no meio do lago Texcoco. Sobre o lago Texcoco, eles estabeleceram uma agricultura baseada nas timpanas e construíram sua capital, Tenochtitlan. Aqui, pessoal, a gente tem uma representação do deus Huitzilopochtli, né? Uma imagem aqui representando Huitzilopochtli, de acordo com os padrões, né, artísticos que os astecas tinham. Os astecas eles tinham muito essa coisa de representar em imagens, né? Representar em relevos, na pedra mesmo, os seus deuses e as histórias do seu povo, tá bom? E aqui abaixo, pessoal, a gente tem a bandeira do México. Se vocês forem reparar aqui na bandeira do México, no centro da bandeira do México, tem a imagem do quê? De uma águia devorando uma cobra sobre cactos, né? É o sinal que Huitzilopochtli determinou para os astecas quando eles começaram a procurar a sua terra prometida, tá bom? Bom dia, Ronald. Bom dia. É Ronald Augusto de Faria Fernandes? Sim. Ok, coloquei presença aqui para você. E avançando aqui, pessoal. Aqui a gente tem uma representação da cidade de Tenochtitlan. Como foi dito aqui, ó, no slide anterior, eles tinham uma agricultura baseada nas timpanas. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eles montavam ilhas artificiais. Vocês estão vendo aqui? A cidade foi toda construída em cima do lago. Eles encontraram o sinal em cima do lago, né, sobre o lago Texcoco. E sobre o lago mesmo, eles formaram, né, em cima dessa pequena ilha aqui, eles formaram e expandiram a cidade por meio de ilhas artificiais, né? E essas ilhas artificiais, as timpanas, eram usadas para a agricultura deles. Nessa imagem aqui a gente vê uma representação, né, da Tenochtitlan, a gente vê a grandiosidade da cidade dos astecas, né? Ok. Avançando. Cultura e religião dos astecas. A prática dos sacrifícios humanos era importante dentro da religião dos astecas, pois era vista como uma forma de agradecimento a um dos principais deuses do panteão asteca, Huitzilopochtli. Os sacrifícios também poderiam ser realizados em homenagens a outros deuses. Ocorriam frequentemente com a utilização de escravos e prisioneiros de guerra em um ritual que, geralmente, resultava na retirada do coração da pessoa sacrificada. Pessoal, os astecas acreditavam que o fato de o sol nascer, o fato de terem, né, uma boa colheita, né, deles conseguirem ter formado uma sociedade tão grandiosa, né, tudo de bom que poderia acontecer a eles, eles atribuíam aos deuses, ok? E como um agradecimento aos deuses, eles faziam esses sacrifícios humanos, que eram geralmente feitos, né, no alto dessas pirâmides. Eles sacrificavam a pessoa em uma maca, ou então poderia ter como é que eu posso dizer? Poderia ter um pino, né, de concreto aqui, onde eles afundavam a pessoa, abriam o peito dela, arrancavam-lhe o coração ainda batendo e erguiam ao sol, né, que no caso era representado pelo deus Huitzilopochtli, em homenagem, né, em um agradecimento ao panteão de deuses deles. Poderia ser feito tanto pelo Huitzilopochtli quanto a outros deuses, mas principalmente, né, esses ritos, essas celebrações que ocorriam sacrifícios humanos, elas ocorriam principalmente em honra a Huitzilopochtli. E a gente tem uma representação, né, de um desses sacrifícios. Avançando aqui mais um pouco.
Os astecas eram politeístas e adoravam seus deuses em templos de pirâmide, em templos em forma de pirâmide, né? A gente tem aqui uma imagem de um templo asteca, né, que perdura até hoje. Eles eram politeístas, vocês sabem, né, porque eles adoravam muitos deuses. Para manter as divindades contentes, eles praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que essa era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam as plumas de aves para fazer coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas. Então tinha toda essa questão estética, né, na figura do imperador. Eles enfeitavam o imperador para demonstrar justamente o seu poder, a sua autoridade. Civilização maia. A civilização maia floresceu no México, nas regiões da Península de Yucatán e também em Honduras, Guatemala e Belize. Aqui a gente tem uma imagem, né, de onde aconteceu de onde se estabeleceu a civilização maia, ok? Fica aqui, ó, bem na América Central. Não formavam um estado unificado. Constituíam-se numa sociedade de cidades-estados, com centros urbanos importantes como Tikal e Copan. Ou seja, assim como os gregos, os maias eles se identificavam por fatores linguísticos, fatores religiosos, né? Fatores culturais, mas eles não tinham um estado unificado, não existia um governante único que governasse todo o território dos maias, ok? Cada território, né, cada cidade tinha o seu governante, daí cidades-estado. Mesma coisa da Grécia, pessoal, mesmo esquema, assim, na questão da organização, né, que eram culturas completamente diferentes. E aqui as duas principais cidades, né, que são citadas, Tikal e Copan, Tikal aqui e Copan aqui embaixo. Calcula-se que a população maia pode ter chegado a 1,5 milhão de pessoas. De todas as civilizações pré-colombianas, foi a que existiu por mais tempo como um estado estruturado, do século VI a.C. ao século XV d.C. Ou seja, foi uma civilização, pessoal, que durou 15 séculos, né? Então, uma longa duração aqui para a civilização maia. Aqui a gente tem uma representação do território dos maias, aqui na Península de Yucatán, e um pouco mais acima, o território onde se estabeleceu o Império Azteca. Ok? Sociedade maia. A sociedade maia era hierarquizada e no topo da pirâmide social estavam seus governantes. A função dos governantes, além de política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença. Havia sacerdotes e funcionários responsáveis pela cobrança de tributos. Também haviam os camponeses, responsáveis pela agricultura, e os artesãos, que deviam transformar a matéria-prima em objetos úteis. Então aqui mais uma vez, né, eu trouxe aqui a pirâmide social dos maias, ok? Acima a gente vai ter os nobres, né, que vai ser a classe onde vai se incluir aqui, ó, os monarcas, né, que vão governar as cidades e estados dos maias. Logo abaixo virão os sacerdotes, depois os artesãos, que eles vão ter um papel muito importante aqui, pessoal, tão importante quanto os ferreiros, né, talvez até mais que os ferreiros aqui da Idade Média na Europa, né, porque vão ser os artesãos que eles vão construir não só os adornos, os enfeites, né, os vasos, toda como eu posso dizer, toda a riqueza cultural material, né, dos maias, mas eles também vão construir as armaduras. Os maias eles faziam armaduras, faziam armas, né? As armaduras deles eram feitas de algodão torcido, que era muito eficiente no caso assim de um ataque direto, né? Como eles não tinham domínio do metal ainda, essas armaduras elas eram muito eficientes nos combates e nas armas que eles usavam, ok? Eles também tinham os trabalhadores livres, né, aqui na base da sociedade, que poderia se dizer que eram os camponeses, né, junto com os camponeses aqui abaixo, ok? História e economia dos maias. A civilização maia se desenvolveu durante 15 séculos
entre 6 a.C. e 10 depois de Cristo. Assim, quando os espanhóis chegaram à região em 1492, os maias já haviam desaparecido enquanto sociedade organizada, deixando apenas suas enormes pirâmides como testemunho de seu esplendor. No entanto, sua cultura e seu idioma sobrevivem até hoje nessas regiões, como atestam os milhões de descendentes. Ao contrário dos incas e astecas, os maias não organizaram um império centralizado e a população vivia em cidades independentes entre si, como eu disse, né, cidades-estado. Compartilhavam costumes semelhantes, desde a arquitetura, o idioma e a organização social. Cultivavam principalmente o milho, que era a base da alimentação, mas também comiam, né, também produziam mandioca, algodão, girassol, e também criavam aves, como o peru e os patos. Ok? Avançando aqui. Então, pessoal, só ressaltar aqui, ó, de todas essas civilizações, as únicas que tiveram contatos, dessas três aqui que a gente falou, né? A única que não teve contato com os espanhóis foram os maias, ok? Porque a civilização deles já tinha entrado em declínio quando eles chegaram. Cultura e religião maia. Os maias eram politeístas e realizavam festas e sacrifícios para suas divindades. Assim como os astecas, né, eles também realizavam sacrifícios humanos em homenagem aos seus deuses. Os maias organizavam milícias que tinham como objetivo capturar governantes ou grandes personalidades de cidades inimigas para que fossem sacrificados aos deuses. Então, se uma cidade-estado estava em guerra com a outra, né, eles costumavam, né, invadir essa cidade com o objetivo de pegar o governante daquela cidade inimiga e levá-lo para ser sacrificado aos deuses. Isso não era feito só por uma questão da guerra, mas também por uma questão religiosa e por uma questão política, né? Porque quando um líder conseguia capturar seu inimigo e sacrificá-lo aos deuses, ele conseguia um grande prestígio entre a população maia, ok? Entre a população de sua cidade, né, que ele governava. Como eu disse aqui, ó, sacrificar líderes inimigos trazia grande prestígio para os reis maias. É importante mencionar que, além desse papel político, os sacrifícios cumpriam um papel religioso importante para os homens. Os maias construíam templos em forma de enormes pirâmides que até hoje podem ser visitadas nos países da América Central. Então a gente vê essas duas sociedades aqui, né? Os maias e os astecas que construíam pirâmides, ok? Igualmente, por conta da agricultura, desenvolveram um sofisticado calendário circular que os permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado ao plantio e à colheita. Então os maias eram uma sociedade muito avançada, pessoal. Eles tinham um grande conhecimento assim, ó, na questão da astronomia, né, que lhes permitiu idealizar, né, construir um calendário circular. O que isso quer dizer? Quer dizer que o calendário deles é baseado em ciclos. Não é como o nosso, que é um calendário linear, né? A gente conta o tempo a partir do surgimento, né? A partir do Big Bang. Os cristãos contam o tempo a partir do nascimento de Cristo, né? Consideram ele o ano 1. Mas a gente conta ele de forma linear. A gente acha que o tempo está sempre seguindo em frente. Os maias tinham uma visão diferente. Eles acreditavam que o tempo era um ciclo, né? O tempo ele se formava de ciclos. E até por isso mesmo, quando eles acharam aquele calendário maia, em 2000 e pouco, assim, ó, 2010, se eu não me engano, surgiu aquela teoria que bombou na internet em 2012, que o apocalipse ia acontecer, né, o apocalipse maia ia acontecer em dezembro de 2012. Mas acontece que o quê? Em dezembro de 2012, pelos cálculos do calendário maia, ia se terminar um ciclo, ia se começar outro ciclo, né? E os maias eles não calculavam seus calendários somente dessa forma anual, como a gente faz, né? Eles calculavam em décadas, né? Em séculos.
Então eles tinham toda uma visão ampla sobre o templo, mas sempre sobre essa perspectiva, uma perspectiva de ciclos, tá bom? Agora falando um pouco aqui sobre os índios brasileiros. Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira. De acordo com o censo do IBGE de 2010, há 896.917 indígenas no país, sendo que desse total, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Desse número, 324.834 moram em cidades e 572.083 em áreas rurais. Na região norte, a região norte é a que possui a maior população indígena do país. Ok? Trouxe aqui essa imagem, né, representando esse alargador aqui, ó, na boca de um indígena, e esse comentário. No Brasil, os índios Uará, Caiapós e Botocudos têm em suas orelhas e lábios esses importantes adornos de suas culturas. Caiapós e Botocudos acreditam que esses adornos podem ajudar a ouvir e falar melhor. Então, pessoal, esse costume que hoje em dia é bem popular, né, de se usar alargadores, né, de piercings e coisa e tal, é um costume que, de certa forma, né, é herdado pelos indígenas, né, pelos nativos. Cultura e línguas indígenas. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham seus modos de vida, seus rituais e organização social semelhante. Existem atualmente 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro-G. Então, pessoal, quando a gente fala de tronco linguístico, a gente não quer dizer que existem duas línguas, né, o Tupi e o Macro-G. A gente quer dizer que existem no Tupi e no Macro-G várias outras línguas que surgiram. Por exemplo, o português, que é a língua que a gente fala. O português, ele é uma vertente do tronco linguístico latim, né? Existem outras, como o francês, o italiano, o espanhol, né? Todos esses idiomas eles vêm de um mesmo tronco linguístico, que seria o latim. E só entre os indígenas a gente pode contar aqui com dois troncos linguísticos importantes, que seria o Tupi e o Macro-G. Ok? A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida dessa maneira. Ou seja, como os nativos brasileiros eles não desenvolveram uma escrita, grande parte da sua cultura é transmitida através dessas histórias, né, que são contadas de geração em geração. Ou seja, seria a cultura oral, né, o legado da cultura oral deles. Ok. Apesar dessa pluralidade, pessoal, entre as comunidades indígenas, né, tem muitas formas de organização, muitas línguas, né, elas, em grande parte, elas compartilham, né, modos de vida, né, costumes e visões de mundo. Organização social nas sociedades indígenas. De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio e da colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo. Ok, pessoal? Então, os índios eles não têm uma divisão assim de casa, de propriedade, eles não têm uma perspectiva assim de propriedade privada. A ideia deles de propriedade é uma visão de propriedade
coletiva, né? Todo o ambiente aqui de morada dos índios é um ambiente coletivo, é um ambiente compartilhado, né? Eu trouxe até uma imagem aqui, ó, de uma representação aqui de uma tribo, né? de uma locação indígena. E aqui mais embaixo eu trouxe essa charge, né? Com uma reflexão. Ferramentas de demarcação de terras. A gente tem aqui 3 ferramentas de demarcação de terras, cada uma usada por um grupo diferente na sociedade brasileira. A gente tem os indígenas, né, que usam o arco e flecha. A gente tem o governo, que usa a caneta, né, usa seus decretos, né, usa suas leis para poder fazer a demarcação de suas terras. E tem os ruralistas, que usam a arma, né, que usam a violência para fazer a demarcação de suas terras. Isso aqui, gente, é uma crítica clara à prática da grilagem, né? O que seria a grilagem? Seria a possessão de terras que são do governo. Terras que são, no caso assim, ou reservas naturais ou reservas indígenas, né? São a posse, a invasão, literalmente uma invasão dos grupos ruralistas a esses territórios do governo, ok? Avançando aqui. Religião indígena. A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Nos rituais religiosos, os índios costumam reverenciar os seres ancestrais e a natureza. Então, pessoal, os índios brasileiros não têm essa visão, né, de surgimento de um Deus criador, né, de surgimento da terra, dos seres humanos. Eles acreditam que, de certa forma, tudo que existe já existia desde sempre, né? Eles têm alguns mitos que explicam a origem de alguns aspectos da natureza. Por exemplo, o mito da noite. Se dizia que um índio guerreiro havia se casado com uma índia muito bonita, que era filha de uma divindade, que era uma cobra gigante que vivia no rio, né? E essa cobra gigante, ela guardava no fundo do rio, dentro de um coco, à noite. E o que aconteceu? Quando ele se casou com essa indiazinha, a indiazinha ela disse para ele que só consumaria o casamento à noite, que ela só, né, consumaria o casamento durante a noite, e que se ele quisesse tomá-la, né, como esposa, ele teria que ir até o fundo do rio e pegar à noite, pegar o coco, né, onde estava à noite presa. Então foi ele e um amigo dele até o rio para poder pegar o coco que estava aprisionando à noite. A gente pode até lembrar, né, de certa forma, fazer uma alusão ao mito da caixa de Pandora dos gregos, né, essa visão de ter um grande mal preso dentro de um recipiente. Mas aí ele mergulhou dentro do rio para pegar à noite. Quando ele mergulhou, ele encontrou a sua sogra, né, a cobra gigante, e ela alertou ele, falou: olha, não libere à noite, porque você vai causar uma mudança enorme dentro do sistema da natureza. Mas mesmo assim ele bateu o pé, né, pegou o coco e foi embora. Só que ele ficou pensando: será que eu devo libertar à noite? O amigo dele, que estava muito curioso, abriu o coco, liberou à noite. E a noite se estabeleceu desde então, né, na natureza. E ocorreu uma separação entre os animais, né, entre os animais que seriam do dia e os animais que seriam da noite. É a visão, né, a perspectiva mitológica dos indígenas brasileiros. O xamã, também chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e terreno. Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela toma de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, as quais irão fazer a ligação entre os mundos espiritual e material. Então, pessoal, os indígenas tinham essa perspectiva, né, de adoração aos ancestrais. Eles não tinham uma figura, tipo assim, eles tinham, né, as suas figuras, as divindades, mas o rito religioso, ele se dava mais em uma homenagem, mais em uma tentativa de fazer contato aos ancestrais. E para isso eles usavam, né, substâncias alucinógenas, como a ayahuasca, que é uma bebida que é feita a partir de raízes, né, nativas ali da região. Eles cozinhavam essas raízes, né, e faziam todo um preparo ritualístico
para poder tomar essa bebida e, através das suas alucinações, ter contato com seus ancestrais. Ok? O ritual do canibalismo tupinambá estava dentro do contexto da guerra entre as tribos e envolvia a busca pela obtenção das qualidades dos inimigos por meio da ingestão de partes de seu corpo. Foi a partir dos relatos das ações dessa tribo que Michel de Montaigne desenvolveu sua reflexão, que hoje consta em seu livro Ensaios. Outro livro que aborda o ritual antropofágico dos tupinambás é o livro de Hans Staden. O termo canibalismo ou antropofagia designa os rituais que envolvem o consumo de carne humana pelos indivíduos que participam da celebração. Os tupinambás, pessoal, eles acreditavam que quando capturasse um inimigo e o comesse, eles iam estar absorvendo as qualidades desse inimigo, seja a força, seja a honra, né? Seja a bondade, né? Todas as qualidades de guerreiro, né, desse inimigo seriam absorvidos por eles a partir do momento que eles o comessem. E aqui vem as atividades. Pessoal, vocês têm alguma aula após a minha? Assim, de 7h50 às 8h40? Eu não olhei direito a coisa, mas eu acho que tem sim. Tem sim, de inglês. Tá bom. Vocês importam de ficar uns 2 minutinhos a mais aqui, só pra gente fazer a correção rapidinho? Pode continuar, professor. Pode fazer. Então vamos lá. A questão 1 aqui, ó, da semana passada. São esses canibais que conhecerão com... São esses canibais que conhecerão com Montaigne uma consagração duradoura. Tornam-se a má consciência da civilização, seus juízes morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu, ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, a da idade do ouro. Suas guerras incessantes, não movidas pelo lucro ou pela conquista, são nobres e generosas. O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros teve sobre os europeus no século XVI, e em especial sobre o pensador francês Michel de Montaigne. Os índios canibais que Montaigne teve notícia à época eram, a alternativa certa seria a letra A, os índios da tribo Tupinambá. Para andar mais rápido eu vou falar só as alternativas corretas, tá bom? Vamos lá. Questão 2. Os astecas, ou asteca, ou mexicanos, mexica, dominavam com esplendor a maior parte do México quando os conquistadores espanhóis ali chegaram, em 1519. Sua língua e sua religião tinham-se imposto sobre imensas extensões de terra, desde o Atlântico até o Pacífico, e das suas regiões áridas e setentoriais até a Guatemala. O nome de seu soberano, Montezuma, era venerado ou temido de uma ponta à outra daquele vasto território. Seus comerciantes, com suas caravanas de carregadores, percorriam o país em todos os sentidos. Em Tenochtitlán, no México, sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestiário, à mesa, nos jardins e na ourivesaria. E aí vem a questão. São características da civilização asteca, exceto, ou seja, todas as afirmativas são características da civilização asteca, menos uma. A que não seria a letra E. A civilização asteca não possuía a prática de realizar sacrifícios humanos em rituais religiosos, quando a gente sabe que eles faziam sim sacrifícios, né, em homenagem aos deuses. A questão 3. O termo Inca, apesar de estar associado a uma civilização pré-colombiana, não designa uma etnia, mas sim seu governante. O Inca era considerado descendente direto do deus Sol. Isso o tornava legislador, executor das leis e comandante supremo do exército. Qual era então a etnia dominante governada pelo Inca e em qual região da América ela se desenvolveu? Mais cedo eu falei, gente, que essa
Esse grupo seria a etnia Quichua, que se desenvolveu na região norte da América do Sul, sobretudo nos atuais Peru e Equador. E aqui a questão 4, né, a última. Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano como uma prática marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta. A alternativa correta seria a letra B. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados. Ok? Pessoal, terminamos aqui a correção. Eu agradeço vocês por terem assistido até o final e peço vocês também para assinarem lá o meu canal no YouTube, onde eu estou postando todas as aulas, tá bom? Caso você chegue atrasado algum dia, ou então perca alguma aula em alguma semana, né? Nós só temos uma aula por semana. Vão lá no meu canal e confiram o que vocês perderam, que eu vou estar postando todo fim de semana, tá bom? Muito obrigado e valeu! Valeu. Valeu.